e passamos à especificação do método adiciona. É o método que vai permitir somar matrizes, adicionar matrizes. Portanto, o nome é adiciona. O primeiro argumento é self, como sempre, o primeiro argumento de um método de uma classe, que é um método de um objeto também. E tem um outro argumento que é outra matriz e retorna uma matriz. Portanto, na primeira frase temos este método retorna uma nova matriz igual à soma da matriz self com a matriz outra matriz. Portanto, permite adicionar duas matrizes. É a self, sobre a qual o método adiciona é executado, com um argumento outra matriz, com outra matriz. Okay? As responsabilidades. É da responsabilidade do utilizador fornecer o argumento outra matriz do tipo matriz. Isto está sempre aqui porque não queremos estar a demorar a fazer código de validação dos argumentos. Portanto, admitimos que quem usa esta classe sabe o que é que está a fazer e, portanto, se está a somar matrizes, passa como argumento uma matriz. E a outra responsabilidade é que sabemos que a soma de matrizes faz-se entrada a entrada, entradas correspondentes, e só se define para matrizes com as mesmas dimensões. Portanto, não é possível somar uma matriz 2 por 2 com uma matriz 3 por 3. Não se define matematicamente. Portanto, as duas matrizes têm que ter as mesmas dimensões. E por isso, atribuímos também essa responsabilidade ao utilizador desta classe. Tem que passar outra matriz do tipo matriz e com as mesmas dimensões da matriz self. Isto é, com o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas. E posto isto, sabemos que a soma de matrizes é feita entrada a entrada. Portanto, o que é que vamos ter que fazer? Um ciclo for pelas linhas das matrizes, dentro do ciclo for das linhas, um ciclo for pelas colunas, para ir somando entrada a entrada os valores da matriz self com os valores da matriz outra matriz e colocar na matriz resultado, na matriz que vamos retornar e que deve ser uma nova matriz, de acordo com esta especificação. Uma questão aqui de boas práticas. Portanto, dentro dos ciclos for, nós podemos fazer duas coisas. Ou podemos fazer assim, dizer, portanto, aqui estamos a assumir que a matriz de resultado se chama resultado. E, portanto, a matriz de resultado chama-se resultado, selecionei agora, e, portanto, podemos dizer que a matriz de resultado na linha X, coluna Y, é a linha X, coluna Y da matriz self, com a linha X, coluna Y da matriz outra matriz. Portanto, isto é uma coisa que podemos fazer. Mas, se nós já acabamos de definir um método que permite obter uma entrada de uma matriz, temos uma outra alternativa, que é esta segunda alternativa. Para a linha não ficar aqui muito grande, eu defini aqui uma variável soma e digo que soma é self get entrada x mais 1, y mais 1. Portanto, vou obter a entrada que está na linha X, coluna Y, com outra matriz get entrada, outra vez na mesma linha e na mesma coluna. E, portanto, também podemos fazer assim. E depois fazemos resultado igual a set entrada na linha x mais 1, coluna y mais 1 da soma. Aqui estão os y e os x a somarem 1, porque estamos a admitir que as variáveis dos ciclos das linhas e das colunas são x e y, e essas variáveis iniciam sem zero, que são índices de listas. E, portanto, se queremos obter as linhas e colunas correspondentes, temos que somar 1. E, portanto, temos estas duas alternativas. Em termos de resultado, dão as duas exatamente o mesmo resultado, porque fazer self get entrada x mais 1, y mais 1 dá exatamente o mesmo resultado do que self linhas x mais y, x, y, na linha x, coluna y. Portanto, estas duas alternativas dão exatamente o mesmo resultado, as duas. Mas temos as duas hipóteses, porque nós é que desenhamos a classe matriz e, portanto, sabemos qual é a estrutura de dados onde são armazenadas as entradas e, portanto, podemos usar, como conhecemos a estrutura de dados, podemos usar esta primeira versão. Mas a segunda versão tem uma vantagem. Portanto, olhando aqui para vantagens e desvantagens, a primeira solução é mais rápida. Porquê? Porque a segunda chama uma função para obter o mesmo valor que nós obtemos diretamente na primeira versão assim. Portanto, evita a chamada a funções para obter o mesmo valor.
Mas a segunda alternativa tem uma grande vantagem, é que se de hoje para amanhã nós quisermos mudar a estrutura de dados onde armazenamos as entradas da matriz, desde que se altere o método getEntrada, este código da soma das matrizes continua a funcionar. Enquanto se nós usarmos esta alternativa, se alterarmos a estrutura de dados onde se armazenam as matrizes e, por exemplo, deixarmos de as armazenar em listas e, por exemplo, passarmos a armazenar numa base de dados, isto que aqui está vai deixar de funcionar. Isto que aqui está, na alternativa 2, pode continuar a funcionar desde que o método getEntrada seja alterado. E, portanto, qual é a moral da história? À partida, devíamos usar a versão 2, porque a versão 2 abstrai-nos da estrutura de dados onde as entradas estão a ser armazenadas. Enquanto na versão 1 nós temos que saber explicitamente onde é que as entradas estão a ser armazenadas, na versão 2 não. E, portanto, a versão 2, à partida, é aquela que deve ser usada. Na verdade, vou usar algumas vezes a versão 1 só porque é ligeiramente mais rápida. Mas, enfim, neste primeiro método em que temos que usar uma destas duas versões, eu vou usar a versão 2 porque é aquela que deve ser usada do ponto de vista do desenho de software, das políticas de desenvolvimento de software, pela razão que já disse, permite abstrair a estrutura de dados onde as entradas são armazenadas. Portanto, de hoje para amanhã, se a estrutura de dados for alterada, esta versão pode continuar a funcionar, enquanto que a outra versão não funciona porque temos que alterar a forma de obter as entradas. E, portanto, é esta discussão que se encontra aqui nestes parágrafos desta secção, e com isto temos terminada a especificação do método adiciona.